Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. 5 de abril, quarta semana da Quaresma, estamos no sábado. O evangelho de hoje é tirado de São João, capítulo 7, versos 40 ao 53. No evangelho de hoje existe uma discussão se Jesus é o Messias ou não. E essa discussão é permeada por conta da origem de Jesus. Porque Jesus cresceu na Galileia. E, por conta disso, os mestres da lei vão negar a possibilidade de Jesus ser o Messias, porque as Escrituras diziam que o Messias deveria vir da Judéia. Mas nós sabemos qual é a origem de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na província romana da Judéia. Os evangelistas, São Mateus, São Lucas, deixam isso evidente. Quando quando José e Maria sobem para Belém, na Judéia, para o censo que foi decretado pelo imperador. E aí não se investigou a vida de Jesus, somente se baseou na profecia. A profecia descontextualizada da vida prática do Messias levou ao engano dos fariseus, ou mero orgulho e desejo de não perder as suas posições políticas e religiosas. Mas veja o que diz o texto. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." O profeta. Não se falava de um profeta, entendeu? Não era um profeta ou mais um profeta, era o profeta, no sentido de que o Messias. Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia?" Não, diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi. Então veja, as pessoas subentendiam que Jesus era galileu por ter nascido na Galileia. Mas Jesus era galileu por morar na Galileia, por crescer na Galileia. Mas Jesus nasceu na Judéia. Então Jesus era judeu, da linhagem de Davi. Nasceu na Judéia. Por isso é dito nas Escrituras, por exemplo, pelo cego que estava no caminho e gritava: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Porque ele era dali, de Belém, da Judéia. Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele?" Então eles disseram: "Olha, nós, os chefes da sinagoga, os fariseus, por acaso alguém de nós acreditou nesse homem?" Porque eles se achavam o quê? A nata do povo, ou seja, se achavam a elite, se achavam aqueles que tinham o conhecimento das Escrituras. E até o tinham, mas não tinham a humildade de reconhecer Jesus como Messias. No versículo 49 vai dizer: "Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Então eles começam a dizer que o povo é maldito e que está acreditando em Jesus porque não conhecem a lei, não conhecem as Escrituras. E aí entra outro personagem. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles, os fariseus, responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou
para sua casa. Ou seja, meus irmãos, não importava a vida de Jesus, não importava verdadeiramente a origem de Jesus, porque se eles fossem investigar, eles iriam ver que Jesus nasceu em Belém, na Judéia. Eles iriam ver que Jesus é filho de judeus, né, porque Maria era judia, né? Eles iriam ver que Jesus era autor de obras que só era possível fazer se Deus estivesse com ele. Mas, na verdade, o orgulho, a arrogância, a prepotência, o pensamento de se achar mais entendido das Escrituras, das profecias, da lei, do que todas as outras pessoas, levou esses personagens, né, essas figuras chamadas mestres da lei, fariseus, a rejeitar o verdadeiro Messias. Por isso, nós devemos pedir a Deus a graça de lermos as Escrituras, não como os sábios e entendidos, porque a eles é escondido os segredos do céu. Nós devemos pedir a Deus a graça de lermos as Escrituras como os iletrados, os pequeninos, porque Jesus disse que aos pequeninos, aos iletrados, foi revelados os segredos mais profundos do céu. Então, que Jesus nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreender que Ele verdadeiramente é o Messias, é o Redentor, é o Salvador e que vive para sempre. Amém.